Olá, queridos, muito bom dia a todos, louvado seja Deus, que alegria poder estarmos juntos novamente, reunidos para mais um café diário. Que em nome de Jesus vocês tenham uma sexta-feira, meu Deus, mais uma sexta-feira, já estamos para mais um final de semana aí chegando aí. Que o Senhor, com a sua bondade, a sua misericórdia, esteja sobre a nossa vida. Estamos reunidos novamente para mais um café diário. Espero que esteja tudo bem com você e com sua família. E não esqueça de compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Compartilhe, deixe o seu like, vá lá no canal no YouTube, dá a curtida, compartilha, se inscreve, dá uma força aí pro seu amigo. E continue aí compartilhar aí os áudios de café diário com seus familiares, seus amigos, seus contatos. E vamos espalhar a palavra de Deus. E hoje, nessa manhã de sexta-feira, eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no livro de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7, que diz o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Repetindo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Interessante, querido, que esse texto que eu acabei de ler para vocês de Tiago, capítulo 4, versículo de número 7, nós vamos ver que a expressão que Tiago vai usar não é fugir. Ele diz o seguinte: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Interessante é que a expressão que ele usa não é que nós é que vamos fugir. Tiago usa ao nosso respeito que nós devemos resistir ao diabo. E o que é resistir? É não ceder às tentações. Ou seja, Tiago deixa bem claro que o diabo, ele não tem nenhum poder contra a nossa vida. Hoje eu vou desmistificar esse pavor de muitas pessoas com respeito ao diabo, e também até muitos cristãos que estão na presença de Deus há muitos anos e que até hoje tem medo quando alguém diz para ele: olha, foi feito um trabalho contra você, contra a sua família. A pessoa fica apavorada. Eu quero dizer para você, querido, na manhã desse dia, que o diabo, ele não tem poder nenhum contra mim, contra a sua vida. O diabo não tem autoridade nenhuma contra a nossa vida. O diabo tem poder? Tem sim. O diabo tem poder. Só que ele não tem poder nenhum se Deus não permitir que ele faça. Então não precisa eu e você ter medo. O que precisa eu e você fazer é o que o Tiago nos orienta: resistir, ou seja, não ceder aos ataques do diabo. Você lembra que em Mateus capítulo de número 4, Jesus, assim que é batizado pelo seu primo João Batista, o que Jesus ele vai fazer? Jesus, ele não vai, depois do batismo, ele não vai para um banquete, ele não vai para uma pizzaria, ele não vai comemorar com seus irmãos. Não que isso seja errado. Não que isso seja errado. Quando Jesus é batizado, ele não vai comemorar. Quando Jesus é batizado, ele vai para o deserto. Com qual finalidade? Ser tentado pelo diabo. Então, Deus pode permitir que o diabo nos tente, mas o diabo não tem poder contra a nossa vida. Ele pode atacar, ele pode tentar nos combater, mas nos atingir ele não pode, se Deus não tiver um propósito para nos ensinar. E outro detalhe muito importante: o diabo, ele é o tentador. Lembra que no livro de Gênesis, quando ele se transforma em uma serpente, uma cobra, e tenta Adão, a Eva,
a pecar, a desobedecer a Deus, a ceder à tentação, e ela come do fruto e ainda dá para o seu marido, ele é o tentador. Ele não obriga ninguém a fazer absolutamente nada, a não ser que essa pessoa esteja tão dominada, que essa pessoa esteja tão entregue à maldade, ao mal, que de fato a pessoa ela acaba sendo dominada sua mente por forças malignas para fazer coisas ruins. Isso acontece, com certeza. Mas na grande maioria das vezes as pessoas são tentadas pelo diabo. Elas são tentadas. O diabo não obriga ninguém a fazer, mas ele tenta você fazer algo. Então por isso que Tiago nos alerta que nós devemos resistir, ou seja, nós devemos não ceder às tentações do diabo. Por quê? Quando a gente não cede às tentações do diabo, quem vai fugir não é nós. Quem vai fugir, ele continua dizendo, e ele, o diabo, fugirá de vós. Ou seja, Deus está com a sua presença em nossas vidas, e quando nós não cedemos às tentações, os ataques do diabo, o diabo ele vai ter que se retirar. Então não precisa eu e você termos medo de ameaça do diabo que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não. Se você está em obediência a Deus, se você está resistindo ao tentador, aos ataques, às tentações, fique tranquilo que automaticamente o diabo vai se retirar. Claro que logo mais para frente ele vai aparecer com novas tentações, de fato vai, mas ele não tem poder sobre a nossa vida enquanto nós não cedemos. Interessante é que ainda no capítulo do número 4 do livro de Mateus, Jesus ele vai para o monte e passa um período de 40 dias e 40 noites em jejum e oração. E a Bíblia diz que logo após isso o diabo veio e tentou. E eu quero aqui desmistificar outra coisa para os meus irmãos na fé, que acreditam que quanto mais eles jejuam, quanto mais eles oram, quanto mais eles buscam a Deus, que o diabo não vai se levantar para tentações contra a sua vida. Pelo contrário, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você busca a Deus, mais o diabo vai se levantar com tentações. Não confunda tentações, tá? Ele tenta você fazer um pecado, ele tenta você desobedecer a Deus, ele tenta você pecar, mas ele não vai pegar na sua mão e nem pode pegar na sua mão e te obrigar a fazer nada. Então tentação é diferente de ceder. O problema é quando nós cede a tentação, quando nós não rejeitamos a tentação. Então nós precisamos ter isso em mente, porque tem muitas pessoas que vão à igreja e que tem medo do diabo. Ele cria uma figura de que o diabo está lhe seguindo, que o diabo está fazendo um monte de coisas, quando na verdade o único que tem todo o poder sobre a nossa vida é Deus. Você não precisa ter medo do diabo de modo nenhum. Até porque o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo do número 16, versículo do número 20, ele diz o seguinte: e o Deus de paz esmagará brevemente Satanás debaixo dos vossos pés. Olha que interessante. O diabo, ele tem poder, mas o nosso Deus, ele tem todo o poder. De fato, a Bíblia nos diz em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão, ou seja, aqui Satanás, ele não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Então, nós vemos que João enfatiza que o diabo, o símbolo dele é a maldade, a destruição, a miséria, a desgraça. Essa é a figura do diabo. No Antigo Testamento, nós não vemos muito se falar com respeito a Satanás. Nós vemos no livro de Gênesis e nós vemos no livro, se me falha a memória, de Ezequiel, falando sobre a caída, quando o anjo
que se transformou em Satanás, se rebelia contra Deus e ele é expulso, ele é jogado, né, para fora do céu. Mas fora isso, nós não vemos textos claramente falando sobre a pessoa de Satanás. Nós vamos ver com mais ênfase falando no Novo Testamento. Mas ele é um inimigo real. Quando você vê povos lutando, destruindo, matando, roubando, fazendo todo tipo de maldade, você pode ver ali sem os seus olhos enxergarem, mas tem forças malignas atuando naquele lugar. Mas o diabo, ele não quer que as pessoas o enxerguem. Ele quer agir de forma que as pessoas não achem que é ele que está atiçando, está atacando as pessoas para elas cederem às suas tentações. É o diabo que coloca no coração das pessoas, dos presidentes, dos homens poderosos, o egoísmo, a individualidade, a traição, todo tipo de maldade. Você acha que um homem como Hitler, que matou mais de 6 milhões de pessoas, você acha que ele tinha Deus no coração quando ele fez aquilo? Claro que não. Estava influenciado pelo diabo. O diabo influencia as pessoas a fazerem o mal. Ele não obriga você a fazer. Ele te atiça com o desejo que já está no coração. Ele só alimenta mais aquele desejo. Ele coloca dentro do coração do ser humano que aquilo que ele está querendo fazer é bom, é benéfico. A maldade nos olhos de quem não está enxergando, até um prato estragado de comida se torna um prato delicioso. Então o diabo, ele tem essa função de tentar. No Antigo Testamento nós não vemos muito falar dele, da figura dele, mas no Novo Testamento nós vemos que toda a maldade, os homens que mataram milhões de cristãos no passado tinham a influência do diabo. Porque qual era a finalidade do diabo? Era calar a igreja, era parar o povo de Deus. Só que no Novo Testamento nós vamos ver escrachando o diabo e mostrando que o nosso real inimigo, ele é invisível e ele é espiritual, mas ele é real. O diabo está aí, os seus anjos, os seus demônios estão aí agindo no mundo, mas ele não tem todo o poder. Só o nosso Deus tem todo o poder. Então você não precisa ficar com medo de absolutamente nada. Porque como diz a Bíblia Sagrada, o que está conosco é mais forte do que ele. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 12:11: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, existe uma promessa que um dia o diabo será exterminado. Ele não terá mais domínio, não terá mais poder nenhum tipo de influência sobre os homens, sobre o homem. Ele não terá mais nenhum tipo de influência, de perturbar, de influenciar mais ninguém, porque ele será destruído. No livro de Jó, a Bíblia também fala quando Satanás, ele vai até Deus e levanta, questionamentos ali com respeito ao caráter de Jó. Ele tenta induzir que Jó servia a Deus pelo que Deus dava para ele. No dia que Deus tirasse tudo que havia dado para Jó, Jó viraria as costas para Deus. Então ele é o tentador. Ele tenta a todo momento fazer com que nós venhamos ser castigados por Deus por causa dos nossos pecados. Só que ele esquece de um pequeno detalhe: de fato nós somos pecadores e somos merecedores de toda a condenação, mas existe
um sangue precioso sobre a minha e sobre a sua vida. Sabe por que o diabo não me destrói? Sabe por que o diabo não te destrói? É porque o sangue de Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário, escorre na nossa vida. Aquele sangue precioso de Jesus está sobre a nossa vida. E é por isso que o diabo não pode me tocar, nem tocar em você. Olha só o que diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e versículo de número 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resiste firme na fé, sabendo que as aflições se cumprem entre vós, irmãos, no mundo. Olha só que Pedro vai falar. Tem até a ver um pouco com o que Tiago falou, onde nós lemos. Pedro vai enfatizar a mesma coisa. O diabo, ele anda furioso, querendo devorar-nos, porque ele sabe que o tempo dele é curto. Ele sabe que o tempo dele está se acabando. Ele sabe que Jesus está voltando. Então ele corre. Ele odeia quando alguém entrega a sua vida para Jesus. Ele odeia quando alguém ouve a palavra da cruz, a palavra da salvação, e busca Deus e aceita Jesus como Salvador. Ele fica furioso, mas fica como um leão. Igual como se você estivesse dentro de uma jaula e você estivesse rodeado de leões querendo te devorar. É mais ou menos o exemplo. Aquela jaula ali que impede do leão te devorar. Aquela jaula representa a presença do Espírito Santo. O diabo ele vai rugir como leão feroz, mas ele não pode fazer absolutamente nada, porque você está protegido pela proteção de Deus. Então, querido, não precisa ter medo de assombração, não precisa ter medo de vento, não precisa ter medo da noite, não precisa ter medo de absolutamente nada, porque, como diz em Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, que é Deus, descansará. Em 1 João capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, quando você entrega a sua vida para Cristo, você está equipado a ter forças para resistir ao mal. Naturalmente, nós não temos força para absolutamente nada. Mas quando a nossa vida, a nossa fé está firmada em Deus, Ele nos capacita, Ele nos dá autoridade para resistir às tentações do mal. 1 João 3,8 diz o seguinte: quem comete pecado, olha só, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O pecado aqui é no sentido de uma pessoa que ela vive, o seu estilo de vida é viver pecando. O seu estilo de vida, ele ama o pecado, ele ama o que é errado, ele ama a desobediência, ele sabe o caminho correto que deve seguir, mas ele prefere andar pelos caminhos tortos. Essa pessoa aqui, segundo a Bíblia, ela vive na mesma prática que o diabo também vive. Ou seja, não tem como ser filho de Deus em uma vida inteira de pecado. Eu peco? Sim, mas eu tenho consciência de que o meu pecado eu confesso diante de Deus. Eu não vivo na prática do pecado. É diferente. Você peca porque você é ser humano. Você é errado. Mas quando você reconhece, pede a Deus perdão e não comete mais, isso não te faz porque você pecou filho do diabo. Isso te faz ser humano. O que te faz filho de Deus é você reconhecer que errou e pede perdão e muda aquele seu caminho torto. Quem vive no caminho do pecado, na prática do pecado, infelizmente está andando pelo caminho do diabo. Mas o Senhor pode transformar a vida dessa pessoa. Deus pode libertar essa pessoa, porque em Isaías, capítulo 41, versículo de número 10, diz a palavra: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com
com a destra da minha justiça. Olha só que maravilha. É Deus que nos capacita quando nós o buscamos. É tão maravilhoso quando você dobra o seu joelho e diz assim: Senhor, eu não tenho força para vencer essa tentação. Eu não tenho força para vencer esses impulsos que vêm contra mim. Me ajuda. Na mesma hora, querido, pode ter certeza que Deus manda reforço do céu para te ajudar a vencer. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, a Bíblia nos diz: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha que maravilha. Quando nós buscamos a Deus, além dele nos dar força para resistir às tentações do mal, ele nos dá poder para esmagar de forma espiritual. Você não somente vai resistir, mas você vai pisar em cima de tudo aquilo do mal e vai passar por cima e vai seguir em frente na tua fé. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, para nós encerrarmos esse café diário: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Eu fecho esse café diário dizendo para você mais uma vez, fechamos o capítulo daqui de 2 Timóteo 1,7 dizendo assim: você não precisa ter medo do diabo. Pare de ter medo do diabo. Você não precisa ter medo dele de absolutamente nada, porque você tem um Deus que ele tem todo o poder e que tudo está nas suas mãos. Por isso, nessa manhã, sinta-se renovado, fique tranquilo, porque o diabo não tem poder nenhum contra a sua vida e contra a sua casa. Mas resista a ele, e quem vai fugir não é você, quem vai fugir é ele, porque em nome de Jesus, Deus está te dando capacidade nessa manhã para você vencer todo o ataque do inferno. Que Deus te abençoe e até nosso próximo encontro.